Obrigada por todos estarem tão cedo, num dia de frio, de chuva assim, em São Paulo. Sei que é difícil, mas agradeço. A ideia hoje desse workshop é nessa minha jornada, bom, para quem, deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Crossi. Trabalho mais ou menos há 30 anos dentro do setor. Comecei como designer, sou formada em propaganda e publicidade, mas trabalho no setor como consultora. Comecei como designer de joias, trabalhei 13 anos dentro das indústrias, onde eu aprendi toda a parte do desenvolvimento de todos os processos produtivos, os formatos de criação e de produção das joias. Saí por 9 anos, trabalhei dentro do varejo, onde eu trabalhava desde a parte do desenvolvimento da coleção até o salão de venda, programação de vitrine, otimização do estoque, planejamento de compra. Então eu consigo ter, e há 7 anos eu montei a DGNG, que é a minha empresa de consultoria focada no setor joalheiro, onde eu trabalho com o varejo e a indústria. E nessa jornada dentro do varejo, o que eu percebi é que é um problema comum a todos os varejos o excesso de estoque, o que engessa um pouco a nossa movimentação dentro da compra, da rotina de compra, porque a gente acaba ficando com o estoque engessado, sem ter essa flexibilidade de giro de estoque. Então, aí eu fui desenvolvendo algumas estratégias que a gente pudesse fazer para que esse estoque fosse criasse vida novamente, porque a gente sabe que a equipe de venda coloca um rótulo na peça, essa peça não vende e essa peça não vende. E, na verdade, o grande desafio é saber que essas peças vendem sim, né? Então, nessa jornada de 9 anos, eu tive a vivência e a gente conseguiu implementar várias estratégias para fazer o estoque desovar. E a gente chegou a ter números de desovar do estoque de 6 anos, 7 anos estocado, parado dentro de uma loja, a gente ter quase um giro de 70% desse estoque parado. Então isso mostra que realmente uma peça não está condenada a morrer dentro de uma gaveta dentro do cofre. E a grande ferramenta que a gente tem para isso é a vitrine, né? A vitrine é a grande ferramenta para a gente poder otimizar o estoque. Ela vai muito além de um efeito decorativo ou de uma estética de apresentação. É fundamental, mas por trás disso a gente tem um planejamento da estrutura de equilibrar o cofre com a vitrine. O cofre precisa ser, a vitrine precisa ser uma representação real do cofre. Então, hoje, o que a gente vai estar fazendo aqui, até por isso que a gente trouxe os displays, a gente está simulando hoje dentro dessas peças na mesa, como que a gente vai estar trabalhando como se aqui fosse o estoque de cada um de vocês. Eu trouxe aqui, nós temos 100 peças em cada mesa, para facilitar conta, porque a gente vai fazer conta hoje também, e de como a gente simula essa projeção do estoque dentro da vitrine. Então, vamos lá, começar. A vitrine, ela representa o estoque, ela tem que trazer a classificação do estoque, a formatação de coleções e o planejamento do espaço da vitrine. Então, é isso que a gente vai estar mostrando como que a gente faz essa estratégia. Vitrine estoque. Aqui eu diria para vocês que tem um segredo, né? Eu acho assim, aqui, eu acho que de tudo que eu pude trabalhar, essa é a grande essência do estoque. O que acontece hoje em 90% dos varejos? Eu tenho dentro do meu estoque, vamos dizer, 60% das peças só em ouro amarelo. Estou dando um exemplo, tá? Quem é responsável pela montagem da vitrine é a equipe de venda. O que ela faz? Ela vai no estoque, pega o lançamento, pega a critério dela o que ela quer colocar e ela expõe na vitrine, sem nenhuma regra, sem nenhum formato. Então, ela acaba colocando na vitrine 60% do espaço da vitrine com gemas brasileiras, por exemplo, sendo que no estoque geral dela, 30% representa gemas brasileiras. Então, a sensação do consumidor que está passando na vitrine é que o varejo está entregando o quê? Gema brasileira. Que ele é forte em gema brasileira, sendo que o estoque tem 60% de peças só em ouro.
Então, dentro da proporção de atração do consumidor para dentro da loja, ele vai ser atraído pelas gemas brasileiras e não por um grande estoque de peças em ouro. Então, Pode perguntar. Na hora de fazer, assim, uma das primeiras dicas é que faça a vitrine de acordo com o que eu tiver mais no meu estoque, é isso? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pega um estoque e classifica ele, porque eu falo, a vitrine, gente, é a última etapa. É a última coisa que a gente vai chegar. Para poder chegar na vitrine, a gente tem que arrumar a casa primeiro, que é o estoque. Né? Então, o que a gente vai ter que ter é assim, se 20% do seu estoque é gemas com ouro amarelo, 20% do espaço da sua vitrine é com gemas de ouro amarelo. Se você tem 30% do seu estoque com gemas brasileiras, 30% do espaço da sua vitrine tem que ser com gemas brasileiras. E assim sucessivamente. A gente vai ter que... Existem várias formas de agrupar um estoque, porque a gente tem varejos com perfis diferentes. Né? A gente tem varejo que trabalha numa linha mais de commodities, né? Aliança, solitário, linha infantil, uma linha mais básica. Então, a forma de dividir esse estoque vai ser num formato. Tem varejo que trabalha com uma gama muito grande de perfis, de mix de produto. Então, a gente vai ter que ajustar essa vitrine também de acordo com essas porcentagens. Então, o trabalho começa dentro do estoque. A primeira coisa, a gente tem que levantar qual é o total de peças que a gente tem e agrupar, e arrumar um critério para agrupar essas peças, que eu vou estar mostrando alguns formatos para vocês. Classificação do estoque. Classificar as joias do cofre através das características de maior relevância que elas acabam tendo. Porque a gente tem que analisar e entender o que tem de mais pertinente dentro de um grupo de peças para que a gente possa criar grupos maiores, porque senão a gente começa a fazer muitas subdivisões e isso vai dificultar depois na hora de fazer um rodízio de vitrine que a gente vai estar falando no final. Então, por exemplo, esse poderia ser um critério de agrupamento de peças. Eu ter o meu estoque em ouro, né? Não estou falando de relógio, e estou sugerindo aqui que a gente separe, por exemplo, desse grupo aliança, infantil, que a gente pegue a linha de joias. Então eu posso separar pela cor do metal, por exemplo. Ouro, amarelo, estou na frente de vocês, deixa eu ir para trás aqui, ó. Eu posso separar em ouro, amarelo, branco e rosé, por exemplo. Daí dentro do amarelo eu posso separar gemas, pérolas e diamantes. Dentro de gemas eu posso separar safira, rubi, esmeralda e gemas brasileiras. E aqui eu ainda posso dividir mais, eu posso fazer topázios, citrinos, ametistas, misto. Eu posso ir criando as subdivisões de acordo com o perfil do meu estoque. Né? Tem estoque que vai possibilitar agrupamentos menores e tem estoques que vão possibilitar agrupamentos bem extensos. Aí exige uma questão que é o sistema, gente. Ele é o principal aliado dentro de uma otimização de estoque. Eu preciso ter esses itens todos classificados dentro do estoque. Então, dentro do sistema, eu tenho que ter lá joias, ouro amarelo. Daí eu vou abrindo essa camada. Ouro amarelo, gemas, pérolas e diamantes. Daí, dentro de gemas, safira, rubi, esmeralda. Porque aqui na safira, rubi, esmeralda, eu já posso ter divisões de coleções. Então, coleções mais geométricas, orgânicas, florais, dentro de safira, rubi, esmeralda. Eu posso ter dentro das gemas brasileiras, geométricas, eu posso ir criando critérios de agrupamento para poder dividir esse estoque. Né? Então, o sistema, na hora que você puxar, porque qual é o grande objetivo disso tudo, gente? Além da gente otimizar a venda, otimizar a apresentação, é ajudar vocês na reposição da compra de produtos. Porque se eu, na hora de puxar no sistema, eu puxar gemas brasileiras, ouro amarelo, gemas brasileiras, eu consigo ter um grupo e medir a venda, o giro dessa categoria de produto no estoque. Então eu já sei que eu tenho que repor. Dentro dessa categoria gemas, eu vendi muito, por exemplo, topázio azul. Então eu vou ter um foco na compra de reposição, não reposição das gemas em geral. Então, isso é importante, ele vai dando muito mais assertividade na hora de orientar a compra. A gente não fica com uma compra tão livre, a gente vai focado no histórico de venda, o que está vendendo com a demanda do que eu tenho que fazer essa reposição. Eu posso chegar aqui nas gemas brasileiras, ter no topázio azul, mas eu estou com um estoque enorme de anéis em topázio azul.
Então, a minha orientação de compra é repor brincos e pingentes de topázio azul. Então, a gente vai conseguindo ter dados que vão dando uma assertividade, a gente começa a ficar com estoque enxuto, proporcional, equilibrado e movimentando, porque o estoque é vivo, né? A gente vai tendo as demandas de tendência, a gente vai tendo as demandas dos movimentos, ele vai, uma hora não está vendendo topázio azul, de repente volta a vender, agora o Pantone, o lilás, a gente volta a vender a ametista, então é cíclico, então a gente vai podendo controlar essa movimentação para evitar um acúmulo de peças novamente. Então, essa que é a dinâmica, é ajustar a compra, é formatar o estoque, é impulsionar as vendas através da estratégia que a gente vai estar fazendo de vitrine para orientar a compra. Márcia, não sei se cabe aqui, mas com relação ao Instagram, que na verdade hoje meu Instagram funciona muito como minha vitrine. Claro. Né? Então segue uma lógica bem parecida também. Exatamente. Você pode criar uma programação de como você vai, de quantos posts, dentro do seu montante de posts do mês, por exemplo, quantos por cento vão ser de gemas, quantos por cento vão ser de tanto, você vai podendo equilibrar o quanto você vai oferecendo de produto de acordo com o que você tem no seu estoque. Senão você corre o risco do quê? O que acontece no Instagram? Essa pergunta dela é excelente. A tendência é a gente colocar as fotos mais fotogênicas, as peças maiores, as peças mais importantes. Só que o nosso mix de produto tem de tudo. E tem cliente que quer interagir com a gente em várias categorias de produto. Claro que a gente tem que vender uma imagem e um posicionamento da marca. Então, dentro disso, a gente também vai adequar a exposição do produto. Mas eu tenho que mostrar que eu tenho tudo, porque uma cliente que compra um anel de diamantes de 20 mil reais também precisa comprar um Agnus Dei para dar num dia de um batizado ou de uma... Então, essa mesma cliente interage com a gente em momentos diversos. Então, a gente tem que mostrar que a gente, enquanto marca, pode atendê-la em qualquer momento. Senão ela pensa, puxa, no Agnus Dei eu não vou comprar com ela, eu vou comprar em outro lugar. Né? Então, a gente tem que estar mostrando que a gente pode atendê-la em qualquer momento. Alguma dúvida aqui nesse formato? Então, aqui eu usei como critério ouro amarelo, ouro branco e ouro rosé para fazer a divisão. Dentro disso, gemas, pérolas e diamantes. Né? Então, em todos eles eu repito e depois eu entro nessa classificação das gemas. Essa é uma sugestão de agrupamento. A gente vai ter que pensar de acordo com o perfil do varejo de cada um de vocês. Dentro de uma linha mais commodities, eu posso separar em religiosas, alianças e infantil. Né? Talvez aqui eu entraria até com uma básica, que seria brincos de bolinha, argolas, uma linha commodities. A gente pode, talvez, trabalhar com 2 agrupamentos. Aquele primeiro que eu fiz, do slide anterior, para a parte de joias e fazer um segundo agrupamento para essa linha de commodities. Então, você pode trabalhar com o controle de 2 estoques também. Exatamente, você falou uma coisa fantástica, mas a gente vai mostrar na hora da aplicação que aqui não entra. A gente tem um espaço limitado para ele na vitrine, proporcional. Mas ele entra, aqui a gente tem que entender que essa linha é a linha de commodities. A gente tem em vários varejos, a gente vai ter competindo nessa linha de produto. Né, dos religiosos é como escapulário, Agnus Dei, medalhinha, crucifixo, isso a gente vai, o cliente ele passa em várias lojas fazendo uma pesquisa de preço, porque o objetivo da compra geralmente desse produto é mais voltado ao preço do que ao design ou essa característica. Ele sabe que você tem, só não está na... Exatamente. Então, por exemplo, se você vamos pegar um exemplo de H Externa, a H Externa nunca coloca esse perfil de produto na vitrine, né? Estratégia dela. Mas a gente tem varejos que esse é quase 90% da... Então, por isso que eu digo, aqui eu estou colocando os slides porque a gente tem varejos diferentes. A gente tem varejos que só trabalham com essa categoria de produto. Então, ele vai ter que fazer a divisão de vitrine dele para essa categoria. Agora, para as linhas que estão com a identidade da marca e querem fazer um posicionamento, aí a gente vai determinar aonde os commodities vão ser colocados e de que forma ele vai ser apresentado. Daí ela entra numa categoria especial. Aqui seria uma outra forma de fazer um agrupamento. Aí, mais pelo conceito. Eu posso trabalhar com joias clássicas, estou colocando nomes aleatórios, tá? Como se fosse um day by day, uma joia mais básica, uma linha festa e uma linha design. Esse pode ser talvez um critério de agrupamento. Eu posso trazer
pegar toda a minha linha e trabalhar dentro desse critério. Aonde eu poderia colocar nas clássicas aliança, infantil, solitário e formatura, aonde eu colocaria no day by day o amarelo, rosé e branco, dentro da divisão, onde na linha festa eu entraria com as gemas e diamante, porque ela vai ter mais essa presença de gemas brasileiras, safira, rubi, esmeralda, gemas brasileiras e diamante. Posso entrar no ouro branco da mesma classificação e depois no design amarelo, rosé, branco e gemas. Esse poderia ser mais uma possibilidade de agrupamento. Né? Aí eu falo, é muito particular de cada marca, de como ela apresenta esse formato. Tem muitas empresas que hoje o estoque está formatado pelo estilo. Né? Ela define 4 estilos de mulheres, muitas vezes, e traduz a linha para esse estilo. Uma mulher mais contemporânea, uma mulher mais tradicional, uma mulher mais romântica, uma mulher mais arrojada, mais impactante, que quer uma proposta mais... Então, ela divide a proporção, mas classificando essa categoria de produto. Então, ela cria dentro disso qual é o espaço, óbvio que depende dentro de uma linha mais design, mais dependendo do perfil do varejo, ela vai ter uma quantidade menor. Dentro da linha clássica, ela vai ter uma quantidade intermediária. Na day by day, talvez uma linha maior de produtos e a clássica também uma quantidade mais... esse seria, normalmente funciona dessa forma as proporções, mas daí vai depender muito do estilo e de como você quer posicionar a sua marca. De como você quer se vender, né? Como uma marca arrojada, uma marca mais sensual, uma marca mais clássica, uma marca mais tradicional. E aí, uma coisa muito importante, muitas marcas estão caminhando para o seu reposicionamento de identidade de marca usando essa estratégia. Então, ela está aumentando gradativamente a linha de design, por exemplo, mais arrojada, porque está querendo falar com um público mais jovem, mais arrojado, que quer uma joia mais provocativa. Então, ele começa a entrar com produtos puxando. Não vão ser os produtos que vão mais vender no primeiro momento, mas ela vai começando a vender uma imagem desse produto para tentar buscar um público mais jovem. Né? Se você puxar o histórico de venda, ele não vai dar esse número. Vocês concordam? Porque ele não teve a experiência de vender esse produto. E ele vai colocar na vitrine, não vai ter uma aceitação imediata, vai precisar de muito marketing para poder fazer a divulgação, vai ter que trazer essa proposta diferente, mas ele pode, muitas marcas conseguiram encontrar esse caminho para modernizar e para trazer uma atualização, trazer um público mais jovem para ela. Né? Quarto exemplo, eu posso colocar só ouro, ouro com diamante, ouro com gemas, ouro com pérolas. Então, eu posso trabalhar aqui, né, também na divisão, só ouro, amarelo, branco e rosé, ouro com diamantes, amarelo, rosé e branco, ouro com gemas, daí depois safira, rubi, esmeralda, gemas brasileiras. E é claro, eu estou colocando ali safira, rubi, esmeralda, mas eu posso fazer uma classificação para safira, uma classificação para esmeralda e outra para rubi. Eu posso ir criando as superdivisões, eu só coloquei para poder mostrar para vocês como é que é essa aplicação. Sempre na hora de agrupar é o que a joia tem de relevância. Vai acontecer muito isso, sim. Vai acontecer. Agora, como que na hora da apresentação ela vai ser entendida pelo consumidor? Como uma peça com pérola. Se o rubi ele é o coadjuvante, vamos dizer, dentro da peça, ela vai na classificação de pérola. Vou dando um exemplo. Se a gente tem o estoque, eu coloquei alguns só para a gente poder, 100% de joias. Vamos dizer que o meu estoque hoje seja 40% só em ouro, 30% ouro com diamante, 20% de ouro com gemas e 10% com ouro com pérolas. Eu peguei aquela primeira classificação anterior, que é só ouro, ouro com diamantes, ouro com gemas e ouro com gemas. Na hora que eu entro no só ouro, ele volta para 100%. Vocês concordam? Né? Eu começo ali, 40% do estoque total é só ouro. Mas na hora de fazer a divisão, ele vira 100% de novo. Então, eu estou dizendo que em só ouro, 55% é amarelo, 35% é branco e 10% é rosé. Daí, e assim por diante, eu vou fazendo a proporção de todas. Deu para entender aqui? Né? Então, é matemática pura. A gente vai ter, lembrando do sistema, a gente tem que ter como aliado isso o sistema. Bom,
Formatação de coleções. Então a gente já chegou no estoque. Eu agrupei o meu estoque inteiro, por enquanto, só pelo critério de relevância, certo? Do perfil, da característica relevante da joia. Organizar as bandejas em coleções facilita a visualização das joias, o controle de vendas, a reposição de produtos e favorece a venda adicional. Aqui, gente, eu também vou dizer para vocês, da experiência que eu tenho, aqui é uma questão fundamental. Assim, os números é você conseguir aumentar a venda adicional de produto, eu diria para vocês em torno de 27% a 30%. Só na formatação de bandeja. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu vou pegar do meu exemplo lá da divisão, eu vou pegar na parte de ouro, ouro branco, as gemas brasileiras, tá? Eu tenho essa bandeja. É comum a quem uma bandeja como essa, aqui dentro? Quem agrupa, assim, os brincos na bandeja? Quem mais? Então, o que acontece aqui? Todos os brincos estão na mesma bandeja. Quantos brincos um cliente vai comprar? Um. Então, a gente acaba levando o cliente, a equipe de venda, ela é conformada com a venda. Na hora que o cliente entra, sentou, é quase que desespero. Ela vendeu uma peça, ela já está feliz da vida. Né? Eu tenho um caso que eu nunca vou esquecer de um gerente que a gente tinha na rede, que ele trabalhou na Armani antes de ser gerente da nossa loja. E ele falou que o primeiro dia passou por 3 meses de treinamento. No dia que ele entrou, começou a trabalhar, ele recebeu um cliente, esse cliente foi comprando, ele foi mostrando, esse cliente comprou 60 mil reais em terno na loja. O cliente foi embora, ele ficou exultante de felicidade, feliz da vida por ter vendido 60 mil. O gerente dele, na época, chegou e falou assim, escuta, como é que você vendeu só 60 mil para esse cliente? A venda mais baixa desse cliente na loja foi de 90 mil. Entendeu? Então, é um espelhamento da equipe de venda de subestimar o poder do cliente e de quanto ele pode. Ele acaba, faz a venda, a euforia de concluir a venda, ele vendeu uma peça, ele realizou, ele já está quase empacotando e indo embora, sem pensar que é muito mais fácil, gente, você fazer uma venda adicional para o cliente que já está na loja do que trazer um novo cliente para dentro da loja. Hoje está muito difícil para fazer esse cliente vir até nós. Então, eu tenho que, na hora que esse cliente entrou na loja, eu tenho que fazer uma venda adicional, eu tenho que fazer ele aumentar. Se a gente pensar em parcela, que é uma prática muito comum nossa, né, é muito mais fácil você adicionar, para quem comprou um brinco, adicionar um pingente ou adicionar uma outra peça, na hora da divisão das parcelas. O valor agregado dentro da parcela é muito pequeno. É muito mais fácil de argumentar com esse cliente. Né? Então, a bandeja apresentada dessa forma, a gente conduz para que ele leve uma peça. Agora, se eu apresentar, desculpem a minha simulação, tá? Porque não tinha, eu fui fazendo em cima dessa para poder mostrar para vocês. Se a bandeja fosse dessa forma. Entendam que não necessariamente eu preciso ter conjuntinhos montados, mas eu tenho que ter peças semelhantes. Eu estou considerando, vamos considerar que tudo que a gente tem aqui é turmalina Paraíba, tá? Tem esmeralda também, mas vamos colocar que seja tudo de turmalina Paraíba. Eu já tenho aqui peças de valores diferentes. Eu tenho eu tenho brinco, anel e pingente, e eu tenho ofertas de composição. Porque, gente, tem a mulher que gosta do brinco grande com anel pequeno. Tem a mulher que gosta do anel grande com brinco pequeno. Tem a mulher que não gosta de colar mais longo, mais curto. Então, ela se encantou, por exemplo, com esse brinco, mas ela achou o anel muito pequenininho. Daí eu vou lá e eu tenho um anel que combina dentro de um contexto com aquele lá. Então, eu não perco a venda. Quantas vezes o cliente sentou na mesa, começou a ver uma bandeja só de anéis, ficou 2 horas naquela negociação, daí ele fala, puxa, qual que é o aro da minha esposa? Acabou, né? Ele naquela insegurança quebrou o ritmo da venda.
Né? Mas espera aí, se você não sabe, por que não leva um pingente, não leva o brinco e o pingente? Você consegue contornar e adicionar mais uma peça. O universo de visão da gente é 35 por 35. Nosso foco de prestar atenção, que o cérebro faz a leitura do foco, é aqui. Toda vez que você faz essa movimentação, aqui ó, que eu tiro daqui, faço isso e ponho outra, eu quebro. Cada vez que eu tiro, eu quebro. Mais uma vez, eu quebro, até que começa a dar um cansaço dentro do atendimento. Ele tem a sensação de que ele viu um monte de coisa e aquilo não atendeu. Daí, qual é a sensação? Você não tem mais nada novo? Está faltando lançamento. O cliente viu todo o nosso estoque e não tem mais nada novo. Você entendeu? Essas são as respostas. Dentro disso, a gente tem como interagir com o cliente muito mais. Você falou uma coisa muito importante, contagem de estoque. Por isso que eu digo que o sistema é fundamental. O que vai mudar na contagem é que você não vai contar mais X pares de brinco. Você vai contar a coleção, vamos dizer, Saint-Tropez, né, que eu dei o nome para essa coleção de Saint-Tropez. Ela tem 10 peças, 15 peças na bandeja, 10, 11, sei lá, quantas peças forem. Eu posso estar com aquelas peças, né, se tiver vazio, eu completo para não ficar a bandeja vazia, com aquelas moedas de atendimento ou alguma coisa nesse sentido. Ou tiro esse elemento interno. Né? Então, eu consigo ter classificado que a coleção tem X peças. Então, na hora de fazer a contagem de estoque, eu vou fazer por coleção. É a questão do sistema. Não, não é. É muito mais fácil. A transição que é muito difícil, porque demanda operacional complexo. Dependendo do tamanho do seu estoque, isso demanda uma... Olha, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que a gente fez um agrupamento, uma rede de 6 lojas, a gente ficou 4 dias em balanço fazendo esse agrupamento. Né? Um estoque aproximado de 6.000 peças. Então, até acabou, classificou, porque daí você tem que separar essas coleções, formatar as coleções, cadastrar no sistema, né? E poder fazer... Hoje, se o sistema já estiver muito bem implementado, a gente consegue fazer essa mudança inteira só via sistema. Demanda, mas a gente consegue fazer via sistema. Né? Claro que na hora que você tem olhando fisicamente, é muito mais fácil de você conseguir fazer. Então, hoje, por exemplo, várias clientes que eu tenho hoje trabalham dessa forma, porque fazem um atendimento em casa e tudo mais. Dá para confeccionar o pano em coleção. Né? Aliás, que eu sugiro ainda personalizado, você ainda consegue colocar, dá para montar a divisão montada. Balde faz, inclusive, né? Essa parte de você desenhar esse pano e montar dessa forma. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você entrou para comprar um sapato vermelho numa loja e saiu com um preto, um rosa e um bege, mas você comprou vermelho? É isso que a gente percebe. O cliente entra na loja pedindo, a não ser coisas muito assertivas mesmo, porque uma data, ele precisa de alguma coisa muito pontual. Mas quando ele entra, por exemplo, ele viu esse anel na vitrine, ele entra, eu queria ver este anel. Você mostra e começa a mostrar, ele sai com um brinco e sai com uma peça de outra, entra com ouro branco e sai com ouro amarelo com o diamante, por exemplo. Então, é muito a argumentação da vendedora de conduzir o cliente. Por isso que eu falo, na hora que você dá essa oferta para ele, você segura ele mais tempo, você consegue argumentar, ele testa, ele prova essas peças, então ele sente onde ele quer uma peça de volume maior ou menor, aonde consegue, e você tem muita chance. Gente, eu estou falando, é um número hoje para o nosso varejo é muito alto, de 27% a 30% de aumento de venda adicional. Né? Então, assim, na hora que a gente está, essa peça aqui está 6 anos no estoque, esse é lançamento, aí começa a estratégia. Não tem data, eu tenho na bandeja a relevância da característica do produto. Então, eu vou ter numa bandeja, na mesma bandeja, uma peça que pode ter 5 anos no estoque, uma que tem 3 anos no estoque e uma que é lançamento. A lançamento puxa a coleção, ela rejuvenesce a bandeja inteira, vocês concordam? Então, dá uma sensação de que a coleção é nova, é a dimensão. A gente vai ter que calcular, por isso que eu digo, gente, varejo por varejo, a gente vai ter que pensar. Se eu estou falando de 6.000 peças que depois aumentaram, todas agrupadas em bandeja. O que acontece depois? Eu vou dizer para vocês a dinâmica disso, como é que é o processo.
Eu digo que ele é doloroso, é um parto a fórceps, essa primeira mudança. Depois você pode ter mais 10 filhos de parto normal, de tão fácil que vai ficar. Porque assim, qual é a dificuldade aqui? É a gente formatar. Então vamos dizer que você começa a ter uma coleção, todas elas nomeadas. Essa aqui é a coleção Saint-Tropez, e daí eu tenho outra linha, eu tenho mais peças com um formato geométrico em Turmalina Paraíba. E eu dou o nome de Caribe para ela, por exemplo. Daí eu começo a ter no cofre a bandeja coleção Saint-Tropez, coleção Caribe. Agora a pergunta, eu consigo decorar 6.000 peças no estoque? Impossível. Agora, eu consigo decorar 80 coleções? Vocês entendem o que eu quero dizer? Na hora que ela puxar a bandeja Caribe, ela está trazendo 12 peças. Na hora que eu puxar a coleção Saint-Tropez, estou trazendo mais X peças. Se o seu varejo, nessa coleção, vai ter 20 peças na bandeja, ou vai ter 5, vai ter 4, vai ser o perfil do cliente que você tem. Quanto mais top o perfil do cliente, mais classe alta você trabalha, menos produto na bandeja. Quanto mais popular, mais produto na bandeja. Vamos dizer, qual é a relevância aqui? Turmalina Paraíba contornada com diamante. Solitário, né? Mais um solitário de gema contornado, está nessa classificação Saint-Tropez. O que eu comprar novo, vai ter. O que acontece, gente, é incrível. O cliente veio e comprou um anel. Ele volta e fala assim, eu queria ver agora o brinco da coleção Saint-Tropez. O cliente começa a guardar o nome da coleção. Ele começa a voltar para buscar. Ele mesmo. Gente, vamos pegar um exemplo bem forte. A Gaster tem isso há mais de 30 anos. Coleção Purangal tem 25 anos, gente. Ela é relançada de tempo em tempo e os clientes entram pedindo para ver o lançamento da coleção Purangal. O lançamento da coleção Star. Né? Então, mantenha uma afinidade, você aproxima o cliente, a coleção começa a fazer parte da vida do cliente, é como se aproximasse a sua, porque toda a coleção Purangal tem todo um conceito. Então, é um alinhamento, é uma identidade do cliente com o conceito. Né? E se a gente está falando dessa nova geração, gente, isso vai ser fundamental. A gente vai, por enquanto, ela continua se ela está sozinha. Se ela tem essa característica, você não quer mais repor essa coleção, vamos dizer, a gente começa a minguar essa coleção, a gente vai começar a colocar o que eu diria de uma coleção de versos, que seria uma coleção para entrar em prioridade em formato de promoção, de ações de venda, de premiação para a equipe. Antes de divulgar em promoção para o cliente, você faz a venda incentivada para a vendedora. Então, você já vai saber que você tem aquela lista de peças que estão desparceradas, por exemplo. Então, ela é o critério para você fazer a primeira venda incentivada. Olha, quem vender essas peças vai ganhar X ou vai fazer isso que você... Eu digo que a última etapa para mim é a promoção. Né? É a última etapa. Eu acho que não. Eu acho que você deve manter o mesmo nome. Por quê? Porque é exatamente essa movimentação. Você está trazendo peças novas para oxigenar a sua coleção antiga. Então, às vezes, uma coleção ela vai mudando durante o período dela. Ela começa com uma característica e vai entrando peças similares e vai mudando. Quando você, às vezes, pega essa coleção no primeiro agrupamento e depois de um tempo, ela veio daquela origem, mas ela já foi mudando. Mas ela tem ainda, você pegar a Purangal de 30 anos atrás, ela é completamente diferente da Purangal de hoje. Mas quando você bate o olho, você fala, é Purangal. Entendeu? Então é essa, e aí você vai percebendo quanto você conseguiu vender de peças antigas com a entrada da coleção nova. A gente teve situações, para você ter ideia, porque como tudo é cíclico, de uma coleção. A gente não teve vendas, mas conseguiu ir oxigenando, colocando outras peças similares nessa peça. De repente, um brinco que parou de vender, ficou na bandeja e foi entrando outros elementos. Na virada, ele começou a vender de novo. Ele voltou a vender, porque, gente, a moda é cíclica. Bolinha vai embora, bolinha volta. Não é verdade? A gente tem sempre essa movimentação. Então, é capaz de você conseguir ter uma volta de uma venda de produtos que... Como é que eu sugiro aqui isso, gente? A bandeja com aquele miolo removível, né? Então, você vai ter uma bandeja e vários miolos para você poder... Porque uma hora vai estar com menos brinco e mais anel.
O ideal é você manter o foco de 35. É onde ele movimenta. Vitrine, 35 vai com uma margem de 40, vamos dizer. Eu digo que o foco é sempre esse, na movimentação de... Tem um estudo, depois eu vou mandar, Lê, você me lembra de mandar um link para eles. Tem um estudo que mostra como que o cliente olha uma vitrine. A movimentação gráfica dele. E eu acho que você não deve perder tanto o visto de atacado, eu não acho que é negativo. É só o formato de como você vai. Eu digo, a gente tem que pensar muito como é que o nosso cliente está acostumado a comprar com a gente. Respeitar um pouco isso, porque a gente não pode dar uma ruptura, porque o nosso cliente, ele estranha. De repente, ele entende que ele não pode ser mais seu cliente. Porque a peça ficou muito elitizada. Elitizada, eu digo, toda movimentação tem que ser muito criteriosa, a gente tem que fazer isso com muita parcimônia, com muito cuidado, porque a gente tem que conquistar novos clientes, potencializar a venda, otimizar o estoque, ter mais assertividade na compra, sem perder os clientes que eu já tenho. Claro que na hora que você tem um reposicionamento de marca, naturalmente uma hora você começa a perder um pouco de clientes aqui e ganhando novos aqui. Aí é a estratégia da marca, para onde a marca quer ir. Bom, planejamento de vitrine. Agora que a gente vai chegar na vitrine. Então, eu peguei meu estoque, eu classifiquei meu estoque inteiro, eu formatei as minhas bandejas, então eu já tenho um controle absoluto, eu sei exatamente tudo que eu tenho no cofre. Antes de ir para esse ponto, o que é fundamental, gente, nessa hora? Formatei treinamento da equipe de venda. Aí é a hora da sua equipe conhecer exatamente tudo que você está lançando, todas as coleções, olhar todos os modelos para elas terem uma leitura inicial. Elas vão decorando isso com o tempo, mas eu preciso apresentar para a equipe esse novo formato. É fundamental isso. Com o cofre formatado é possível fazer um planejamento eficiente de disposição dos produtos na vitrine. E aí que a gente vai começar a fazer a nossa parte prática. Aí nós temos o espaço. Então vamos dizer, eu tenho uma vitrine de 2 metros de frente. Eu tenho uma vitrine de 14 metros de frente. Eu vou ter que colocar o meu estoque na vitrine. Entendam que não é o estoque inteiro, é a proporção do estoque. Então, o que eu vou sugerir para vocês? O espaço da vitrine, não trabalharem com peça na mesa. Sempre trabalhar com uma peça em cima de um platô. Seja ele pequeno, seja ele menor, seja ele, vamos dizer, que eu coloque, nem que seja uma peça para colocar aqui, que eu tenha essas duas, mas não trabalhar com uma peça na mesa. Por quê? Porque eu vou ter que ter um mapa dessa vitrine. Então, uma vez desenhada essa vitrine, né, vamos dizer que eu tenho esse platô, né, eu tenho a montagem inteira, tenho outro aqui, e estou montando, vamos dizer que aqui sejam todos os platôs. Tá, e claro que daí dentro do perfil de cada loja, quantidade de peça, perfil de apresentação de... Eu estou colocando aqui para a gente poder ter as mais diversas apresentações. Vamos dizer que essa é a minha vitrine e eu tenho que... Estou colocando bem cheia para a gente poder olhar. Vamos dizer que essa seja a disposição dos platôs na minha vitrine. O que eu vou fazer? Vou fazer um mapa, um desenho disso. E eu vou numerar. Platô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 espaços de vitrine, que dão aproximadamente aqui talvez de 2 peças, aqui de 3 peças, aqui de 7 peças. Depende do perfil. Posso ter um perfil mais atacado, eu vou ter muito mais peças expostas, né? Então, aí vai ter que estar alinhado com o perfil do meu varejo. Eu fiz esse mapeamento e eu vou ter que começar a dizer, eu não tinha naquele slide 40% do meu estoque com peças só em ouro? Vamos dizer que eu tenha 10 platôs na minha vitrine. Eu vou ter 4 platôs só com peças em ouro. Entendeu? Só que dentro das peças em ouro eu tenho ouro amarelo, branco e rosé. Então, desses 4 platôs, 50%, 55% com amarelo, branco e rosé. Só que a minha bandeja tem 15 peças e no platô cabem 6. Certo? Eu vou dividir essa bandeja. Difícil, gente, no primeiro momento, entender isso.
Uma vez criado no sistema isso, quer dizer, que fazer o mapeamento, a equipe de venda vai saber que amanhã, daqui uma semana, quando ela trocar essa vitrine, que é o platô 1 da gema só em ouro, que ela trocar esse platô, ela vai pegar, tirar essas peças e vai colocar novas peças dessa categoria. Aqui só entram peças só em ouro. Hoje pode estar aqui, amanhã pode estar lá, eu posso movimentar o platô, mas ele tem a proporção para poder dar movimento na vitrine. O que isso causa, gente? Isso que é mais importante, é pensar na estratégia que tem por trás. Obrigatoriamente, todas as peças do cofre são expostas na vitrine. Vocês concordam? Porque se eu tenho 40%, eu vou rodando a cada semana a vitrine, ou a cada 15 dias, eu não sei qual é o critério de vocês de mudança de vitrine, ela vai sair e vão entrar novas, só de ouro, só de gema. Então é obrigatório que a equipe coloque todas as peças. Né? Eu posso, inclusive, fazer... O que eu fazia, gente? Eu fazia uma programação de vitrine de 60 dias. Na minha opinião, por exemplo, onde você tem as suas peças diferenciadas, a apresentação não pode ser igual da onde você tem o commodities, da onde você tem o clássico. Então, talvez você tenha que trabalhar com bustos mais importantes, com uma divisão mais espaçada. Então, vamos dizer que de um lado da vitrine você tenha 5 platôs, desse lado você vai trabalhar com 3 platôs, com bustos mais importantes, com destaque, para agregar valor no seu produto. Né? Porque sempre é isso, gente, aonde mais barato, mais produto, mais caro, menos produto. Né? O luxo está associado com menos. Né? Eu não consigo prestar atenção em detalhes de uma joia elaborada se ela tiver com muita coisa em volta. Depende muito com o varejo. Por exemplo, a nossa prática era de 10 dias. A cada 10 dias rodava a vitrine, mudava a vitrine. Exatamente. Eu fazia, mas aí tem que entender, gente, é o perfil do varejo. Eram seis lojas de shopping, né? Então, você tem, por exemplo, um shopping, você tem o mesmo cliente vindo várias vezes, ele vem quase toda semana no shopping. Então, você tem que ter uma vitrine mais ativa. Né? Se agora você tem um escritório fechado, eu posso ter uma movimentação mais lenta de vitrine. Vai ter que estar muito adequado aonde você está. Ó, vejam a estratégia da Zara, né? Ela recebe produtos a cada semana, a gente sabe disso. Mas o que eles fazem? Uma hora você entra na loja, o clássico está aqui, o esporte está lá, o fashion está aqui e o sensual está aqui. Você entra na semana seguinte, eles mudaram tudo. O sensual está para cá. Por quê? Porque às vezes você tende a entrar e já olhar direto. Então faz você circular por novos produtos. Ele instiga que você ande para dar a sensação do quê? De que tem mais novidade ainda. Entendeu? Mais do que ele já tem. Então, essa dinâmica de mudar de lugar, o cliente às vezes não presta atenção. Né? Ele tem vício de andar, né? Ele tem uma série de coisas que implicam dentro do olhar da vitrine. A aliança é verdade, porque a pessoa namora várias vezes. Ela volta várias vezes. O noivo, ele vai, ele olha, ele volta, depois ele volta de novo, até ele decidir a compra, ele faz pesquisa, ele vai no concorrente. Então, se você mantém ele num lugar, ele vai marcar. Até porque eu acho que a apresentação da vitrine, onde a gente vai colocando a aliança, tem que ser diferenciada, até na cor do platô. Ela tem que trazer uma nova... é um produto que tem um formato de venda completamente diferente dos outros. Para mim, fundamental que ela esteja alinhada com a cor da marca. Fundamental. Por isso que eu sugiro que toda marca trabalhe com no mínimo 3 cores na sua composição. Ela tenha uma cor relevante, uma segunda e uma terceira cor. Uma cor base, né? Uma cor de personalidade e uma cor intermediária, para ajudar inclusive nisso. Né? Se a gente pensar, por exemplo, Tiffany, ela tem muito marcado o azul dela, né? É um clássico, mas a segunda cor dela é o branco e a terceira cor dela, se vocês perceberam, é um acinzentado. Ela trabalha com essas 3 composições de vitrine. Então, sempre traz. Se a gente pegar, por exemplo, a H-Stern trabalham muito com cinza, daí esse cinza ficou mais amarronzado e ela está trazendo a terceira, sempre daí a base um pouco mais bege. Claro que a gente sabe que gemas brasileiras ficam mais relevantes nos fundos mais claros, né? Joias de ouro branco ficam mais relevantes nos platôs mais escuros, um pouco. Então, a gente tem que trabalhar dentro das cores da marca esse jogo. Agora, se ele vai ser todo monocromático numa das cores da marca, né? Eu acho assim, eu não colocaria se a cor forte da marca, eu não colocaria a vitrine nessa cor.
Eu entraria com alguns detalhes. Eu posso entrar com um cubo desse, de repente, numa dessas cores, para marcar uma peça em destaque. Eu faria pontos isolados de destaque, para não ser, porque é cansativo também. O platô não pode chamar mais atenção do que a joia. Bom, vamos lá? O que eu vou estar propondo para vocês? Na mesa de cada um de vocês, tem 100 peças. Eu vou pedir para que vocês, no primeiro momento, escolham um critério de agrupamento e agrupem as peças da mesa, seguindo um critério que vocês queiram. Ou cor de metal, um daqueles que a gente colocou. Esse daqui é o material dessa família. Né? Uma com esmeralda, outra com os topázos e a outra com diamante. Esse aqui tem anel e brinco, ó. Faz como? Uma coleção. Então, mas só ouro, por exemplo, lá tem ó, ouro com diamantes. Esse é o estoque. A gente podia achar uma coisa que tá aqui, ó. Ela é dessa família, mas Esse par tá errado. É o mesmo? não é esse? É o mesmo. Isso aqui, tá? A gente separou as coleções, certo? Aí eu vi qual que é a representatividade de cada coleção. Não, mas não é a mesma loja. Bota o anel, eu acho, ó. Vai ser esse desenho. Olha lá, olha. Eu acho que ficou ótimo. Botar uma cor assim, né? Eu acho. Então, O que você acha? Vamos dizer, dentro da coleção de polo, mas essa é a Snake, essa é aqui a confete, vamos dizer. Então você tiraria daqui e, por exemplo, botaria a pérola aqui no bola. Poderia se falar, porque senão eu vou continuar tendo erro de ter mais peças expostas do que eu tenho no cofre, né? Mais peças de uma categoria. Então, por exemplo, eu posso estar com muita bola na vitrine. E não tem opção para girar a vitrine. Para girar a vitrine. Vocês entenderam o que ele fez? Eu vou dizer o que ele fez, que foi sensacional. Ele contou display de exposição. Ele pegou os elementos de vitrine. Então, em vez dele pegar só platô, eles contaram quantos displays eles têm. Aqui tinham quantos, Paulo? 30. Pegaram as proporções das porcentagens e dividiram pelo número de elementos. Então, eles já sabiam que aqui eles tinham que colocar 6 elementos. Que aqui tinha que ser X elementos. Aqui tinham que ser... Então, dá uma margem extremamente assertiva, porque ele adequa o tamanho do platô para a quantidade de peça que ele tem. Alto, baixo, alto, baixo, alto. Ou o M. Baixo, alto, baixo, alto, baixo. O que isso conduz? Sempre no pico mais alto, peças mais caras. Pico mais baixo, coleção mais barata. Então, isso também é... Como faz a simetria? Busto mais alto aqui, eu vou subindo para cá. Daí eu vou baixando para cá. Daí eu vou subindo para cá. E eu vou baixando para cá. Entendeu? Então eu vou dando essa movimentação. Essa também é uma forma de brincar. Uma hora o que é W vira M e vocês brincam na movimentação. Gente, alguma dúvida final? Deu para compreender? É um exercício difícil esse dentro da proporção. Eu acho assim, cada empresa tem que encontrar o caminho mais fácil dentro da sua identidade, né? Se você tem uma questão de design muito relevante, vai para um conceito temático. Se você tem um conceito mais clássico, uma joalheria mais clássica, vai para o agrupamento ouro, ouro com diamante, gemas, vai para uma divisão mais clássica. Se você tem um perfil mais popular, vai pela quantidade de peça para vocês poderem ter a proporção na vitrine. Então, vocês vão ter que estudar, porque cada vitrine, vocês viram, aqui tem vitrines mais aeradas, mas se eu tenho muita peça e tenho um segmento mais classe C, D, eu vou ter muito mais display na vitrine, eu vou precisar ter uma exposição muito mais relevante de peças. Então, sempre vocês vão ter que trazer levantar um número inicial de peças é fundamental, porque só aí vocês vão poder entender como eles fizeram aqui, que eles pegaram por quantidade de display exposto. Então, ele sabe exatamente quantas peças ele pode expor na vitrine.
Isso dá uma assertividade muito grande, porque você não sai fora dessa margem. Você sempre vai fazer um rodízio sabendo que vai sair 5 peças e você ainda tem mais 30 peças no estoque, mas a representatividade lá é de 5 peças, ela vai sair 5 e vão entrar 5. Vão sair 5 e vão entrar 5 no mesmo espaço. Gente, então, vou finalizar, que vocês têm uma feira grande aí para fazer pela frente. Fico à disposição, gente, para qualquer dúvida. Ah, eu não coloquei o contato, vou deixar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham de... Aqui, ó. Tem, todo mundo tem o contato. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar as perguntas, eu respondo. Né? Se quiserem ter uma pontual, fotografem, me mandem, eu vou ajudando vocês no que for preciso. Espero que ajude nas vendas. Essa exposição acho que vai potencializar, vai dar uma assertividade na hora da compra também. Espero que a gente tenha ajudado aí bastante. Muito obrigada.